Muito bom dia, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor que está no livro de Efésios, capítulo 6, verso 13, a parte A, diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. A Bíblia foi traduzida errada nesse texto. A verdade não é tomai a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau, e sim o texto correto, original, diz ao tempo mau. Ninguém enfrenta somente um dia mau. Nós enfrentamos um tempo ruim, um momento de tribulação. Dias, meses, às vezes anos, em que tudo o que acontece na nossa vida há uma influência muito forte de resistência, de ação maligna. Eu gosto muito da palavra de Deus porque a Bíblia ela é muito verdadeira. A Bíblia não é um livro da defesa de Deus. A Bíblia não é um livro para justificar somente coisas boas a respeito do caráter, da personalidade de Deus. Mas a Bíblia retrata todas as verdades espirituais e verdades naturais. Seria muito bom se a Bíblia omitisse que existem resistências, lutas, tribulações. Seria excelente se a Bíblia omitisse que tudo na vida de um cristão seria um mar de rosa e todas as coisas fossem boas só na vida de um cristão. Mas a Bíblia é muito clara. A Bíblia fala de momentos de tribulação, de resistências severas. A Bíblia fala de tempos de crise. A Bíblia relata que na nossa vida há um tempo mau. E há 3 características, ao menos, para o tempo mau na vida de um homem, de uma mulher que serve a Deus. É possível observar pelos sinais, pelo que acontece na nossa vida, se nós temos enfrentado o tempo mau ou não. A primeira característica do tempo mau é de quando há o domínio ou a permissão para que o diabo domine todas as coisas na nossa vida. Um dia, lendo a Bíblia, eu tomei talvez um dos maiores sustos da minha vida cristã, porque a Bíblia afirma que no momento em que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, no tempo em que Jesus teve fome, ou seja, no momento da sua fraqueza, a Bíblia diz que Lúcifer se apresenta diante dele. E a palavra do Senhor diz algumas coisas nesse texto muito fortes, e uma delas, a Bíblia diz que o diabo o levou a um lugar alto, lhe mostrou todos os reinos e disse: tudo isso te será dado se prostrado me adorares. Quando eu li a palavra e ela diz que o diabo levou a Jesus, eu fiquei chocado no meu espírito. Eu disse: como pode o diabo tocar em Jesus? Como pode o governo da vida de Jesus estar sob o poder maligno? Como pode Jesus, no momento da sua fraqueza, da sua dor, antes que os anjos de Deus o servissem, o diabo pega e leva para onde quer? Era um tempo mau. Era o momento em que o domínio da vida, as provações foram tão severas, as lutas foram tão duras, que o governo instantâneo sobre a vida de Jesus era mau. Era maligno. O diabo tinha autoridade ali para tocar, para levá-lo. Na cruz do Calvário, a Bíblia diz que houve trevas da hora sexta à hora nona. As trevas representam poder maligno, a presença do diabo no momento da crucificação. Jesus mesmo disse: Pai, por que me abandonastes? Aquele momento da cruz era um momento onde o tempo era mau, onde o diabo estava agindo, fazendo, tocando, e todos nós enfrentamos o tempo mau. O tempo em que parece que tudo dá errado na vida, em que os acidentes, as enfermidades, as tribulações da vida se levantam. Todos nós enfrentamos o tempo mau, que é o tempo onde muitas vezes o diabo faz da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, aquilo que ele quer. E você ora, busca a Deus e parece que a sua oração não tem produzido efeito. É o tempo mau na vida de um homem, é o tempo mau na vida de uma mulher.
A Bíblia diz que nós precisamos nos revestir da armadura, porque todos nós enfrentamos o tempo mau. Se você tem passado o tempo mau no seu trabalho, na sua empresa, no seu projeto financeiro, se você tem enfrentado o tempo do domínio do diabo, hoje de manhã, Deus há de ministrar sobre você força e poder para que você prevaleça e saia do tempo mau da sua vida. Segunda característica do tempo mau são os tempos de perda na vida. A Bíblia diz que quando Jó perdeu tudo o que ele tinha, era um tempo mau sobre ele. Quem estava produzindo as perdas era o diabo. Quem estava destruindo a saúde de Jó era o diabo. Quem tocou no lar, na família, nos filhos, quem tocou na saúde, na estrutura econômica de Jó foi o diabo. As perdas muitas vezes fazem parte de um tempo mau na nossa vida. Talvez você perdeu o trabalho, o emprego, talvez você perdeu a sua estabilidade econômica, talvez você teve a sua saúde tocada por uma ação maligna. O tempo mau é o tempo em que o diabo se levanta e ele começa a tocar o que nós temos para destruir, para tirar de nós. A palavra do Senhor diz que Deus vai restituir ou irá fazer o inimigo restituir todos os anos que nos foram tomados. Há pessoas que perderam anos da sua vida em cama, deitados sobre uma cama, doentes, enfermos. Há pessoas que perderam seu nome, a sua estabilidade econômica. Eu sempre digo que 6 meses de crises econômicas sérias são no mínimo 3 anos para a pessoa restabelecer ou reerguer. O tempo de perda é um tempo terrível na vida de um homem. As perdas emocionais, sentimentais. Há pessoas que perderam relacionamentos e nunca mais se reergueram, nunca mais estabeleceram novos relacionamentos. Há pessoas que perderam paz e nunca mais encontraram, vivem em angústia, vivem destruídos emocionalmente. O tempo mau é o tempo em que o diabo se levanta para produzir perdas. Por isso Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. A característica do tempo mau é tirar aquilo que Deus nos deu. São os tempos de perda. A terceira característica fundamental do dia mau ou do tempo mau é quando o diabo nos afasta da presença de Deus. É quando Lúcifer consegue nos roubar da graça e da glória do Senhor. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que eles roubaram a arca da presença de Deus do meio do povo de Deus. Houveram momentos em que a presença do Senhor foi tirada do meio por causa das lutas, das tribulações. As guerras, as adversidades da vida tendem a querer tirar-nos da presença de Deus. As lutas e o tempo mau têm como principal objetivo tocar na sua fé, te enfraquecer, te desanimar. A característica do tempo mau é quando você ora, intercede, clama e aparentemente nada acontece. Então o coração esfria, a fé se esvai e a dúvida começa a nascer no coração humano. O tempo em que o mal domina é o tempo em que o diabo tenta nos afastar da fé, da presença, da graça e da misericórdia de Deus. A Bíblia diz: revesti-vos da armadura, porque você precisa ser forte e resistir ao tempo mau. E eu quero só terminar dando uma palavra a você. Tudo precisa ter fim. As lutas precisam acabar. Eu não sou um pregador que acredita que quanto pior, melhor, de forma alguma. Eu creio que nós somos mais do que vencedores. Creio que nós sim enfrentamos tempo mau, a Bíblia fundamenta isso, mas a palavra não quer que nós vivamos o tempo mau. A Bíblia não quer que isso perdure, o tempo mau precisa ter fim. O tempo em que o diabo domina sobre o lar, sobre o trabalho, sobre a vida, o tempo em que o diabo produz perda, o tempo em que as crises nos afastam da presença de Deus precisam ter um fim. Deus precisa honrar nossas vidas e trazer sobre nós o tempo de Deus, a vitória do Senhor, o milagre pleno e completo sobre nós. Por isso eu quero orar por você e quero orar com você nessa manhã, para que Deus te afaste do tempo mau e que Deus traga sobre você a paz, a vitória, o milagre e o cumprimento da promessa.
Se você pode orar comigo, feche os seus olhos onde você está. Vamos orar. Pai Santo, Deus de todo poder e Senhor de toda autoridade. Tu sabes, Senhor, o tempo mau que este homem tem enfrentado, a crise que essa mulher tem passado. Tu sabes, Senhor, quantas vezes o diabo tem dominado as circunstâncias, o diabo tem roubado, destruído. O Senhor sabe quantas vezes o inimigo tem tentado pela prova, através das pessoas, afastar este homem, essa mulher da tua presença. Mas eu oro nessa manhã pelo milagre de Deus, oro nessa manhã pela vitória do Senhor. Oro para que o Senhor libere em nome de Jesus os anjos da tua presença nesse instante e que essa pessoa receba a vitória, receba o milagre, que em nome de Jesus os anjos de Deus possam vir servir de bênção, de resposta de Deus e de milagre do Senhor a nossa oração nessa manhã, que passe o tempo mau e que o milagre do Senhor alcance esta vida, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada Anápolis, e eu quero convidar você, hoje, quarta-feira, nós vamos dar início a uma campanha muito poderosa de oração, de fé. É a campanha Destruindo as Fortalezas. Nós vamos destruir toda a resistência espiritual contra a sua vida. Se você tem enfrentado resistências na sua vida profissional, pessoal, resistências na sua vida sentimental, se as coisas não estão dando certo na sua vida e você sabe que há uma resistência espiritual, vem orar comigo hoje à noite na Avenida Tiradentes, número 2581, a entrada do bairro Itamaraty, aqui em Anápolis, Goiás. Hoje à noite, às 8 horas, uma campanha de fé. Eu vou ministrar a palavra de Deus e no final vou estar orando por todos que estiverem na igreja. Você é meu convidado. Avenida Tiradentes, 2581, a entrada do bairro Itamaraty, Igreja Palavra Revelada, hoje, quarta-feira, às 8 horas, uma campanha de fé, de poder, onde nós vamos vencer toda resistência espiritual. Venha à igreja.